A minha fala vai ser menor do que o tempo que o Monet levou. Professor Rojas, agora já está. Ok, mais uma vez boa noite e começaria por agradecer a muito boa exposição do professor Frederic. Em seguida, passarei a fazer a apresentação do nosso segundo palestrante. Ele chama-se Roger Ancine. Tal como o Frederic, ele é geógrafo, é doutorado em Geografia Humana pela Universidade de Beirut, na Alemanha, é mestre em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade Erasmo de Roterdão, na Holanda, e licenciado em Geografia pela Universidade Eduardo Mondlane. Neste momento, ele é docente e investigador no CEP, Centro de Análise Políticas, e no Departamento de Geografia da UEM. Portanto, essas duas instituições, tanto o Departamento de Geografia como o Centro de Estudos, Centro de Análise de Políticas, CAP, elas estão sediadas na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade de Mondlane. As suas áreas de interesse compreendem a geografia humana, a geografia da população, com particular enfoque no crescimento demográfico, sua natureza e consequências no contexto da África subsaariana, população e desenvolvimento, dinâmica demográfica, designadamente olhando para as variáveis fecundidade, mortalidade e migrações, tudo isso na África subsaariana. Portanto, em seguida, iria convidar o professor Rojas para fazer a sua exposição. Professor Rojas, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Zé da Silva, pelas palavras de introdução. Vou ver se consigo partilhar a minha apresentação. Ok. Espero que já esteja disponível a apresentação. Sim, a apresentação está disponível. Podem confirmar, por favor? Confirmo. Sim. Muito obrigado. Então, boa tarde para os colegas e as colegas que nos acompanham a partir do Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de também desejar um feliz 8 de março a todas as mulheres e dizer, né, que a luta por direitos e oportunidades iguais continua, né? Como dissemos aqui em Moçambique, a luta continua, então é mesmo isso, né? Essa luta continua. E também uma palavra de apreço a algum membro da geração 8 de março que estiver a nos acompanhar. Em Moçambique, nós também celebramos hoje o 8 de março, uma geração que também deu um contributo importante para o nosso país. É para mim uma honra, né, estar aqui hoje e poder, nesta mesa redonda, falar sobre o trabalho que cada um de nós desenvolve no contexto da pesquisa. Não é? Bem haja o Grupo GeoAfrica, o Grupo de Pesquisa Geográfica, por organizar este tipo de eventos, onde podemos trocar ideias e interagir mesmo neste contexto onde temos restrições de diversa ordem, mas também temos oportunidades como esta. Tal como o Frederic, eu também tenho interesse em pesquisa nestas questões de pandemia, naturalmente com enfoque nas questões sociais, particularmente, né, do ponto de vista de geografia humana, ciências sociais em geral. E é preciso reconhecer que este é um campo de pesquisa, né, dominado, sobretudo, pela pesquisa biomédica, pelos médicos, epidemiologistas, virologistas, etc., que dominam o campo de pesquisa. Mas isto tem a sua razão de ser, né? Trata-se de um problema de saúde pública e é normal que este grupo de profissionais e investigadores tenha mais visibilidade. Agora, como pesquisadores na área de ciências sociais e humanas, pesquisadoras também, eu penso que é muito importante para nós não nos escondermos, né, não ficarmos alheios à possibilidade de darmos o nosso contributo, sobretudo para entender este fenômeno, porque é um fenômeno novo, né? É um vírus que tem menos de 12 anos de existência, pelo menos a causar os danos que está a causar a espécie humana,
e tem as implicações que tem a nível social, econômico, psicológico, etc. Então, todos nós somos chamados a dar a nossa contribuição para perceber o que está a acontecer e mesmo também para encontrar soluções. Agora, é importante definirmos com alguma clareza, na verdade, o que é que pretendemos quando entramos neste campo, e por isso, como o professor Frederic também fez, né, focou-se na questão geográfica, e eu também aqui vou, focar-me sobretudo na questão sociológica, em termos de produção de conhecimento sobre a pandemia, né, e sobre a África neste contexto em que estamos a falar desta pandemia. Então, é este o enfoque que eu trago aqui, né, que eu penso que uma das coisas que nos compete como cientistas e que nem sempre prestamos a devida atenção é sobre a natureza do conhecimento que existe acerca desta pandemia. Eu penso que é importante refletirmos sobre isto. E esta minha fala é baseada num artigo que vai ser publicado pela revista Sul-Sul, né, uma revista de ciências sociais e humanas, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, é a minha reflexão em torno desta questão da produção de conhecimento no contexto de Covid, que vai ser publicada nessa revista que quero hoje partilhar. Não, eu vou essencialmente falar de 4 aspectos fundamentais, nomeadamente vou passar para os tópicos, né? O que é que eu vou discutir hoje. Vou falar um bocadinho do que eu entendo que seja o problema, vou discutir com mais profundidade a questão das projeções e das modelagens em relação ao Covid-19 para a África e quais são as consequências ou implicações destes modelos em termos de produção de conhecimento sobre a África e apresentar algumas conclusões ou implicações relacionadas com esta prática. Então, como eu disse, né, o meu ponto de partida são as projeções sobre a Covid-19, o que é que elas dizem sobre a África. Uma das vozes que mais fala sobre a questão do conhecimento neste contexto do Covid-19, eu penso que é a voz do professor Elísio Macamo, sociólogo, que muitas vezes tem chamado a atenção para o fato de que aquilo que muitas vezes é dito como conhecimento científico que suporta as decisões, né, que as lideranças têm que tomar para gerir a pandemia, e como disse o professor Frederic, no contexto da África até está a ser bem gerida, parte deste conhecimento, na verdade, é muito incerto ainda, por se tratar, como dissemos aqui, de um fenômeno novo. E porque existe esta incerteza no que se sabe sobre este vírus, há muitas vezes contradições, mesmo nas próprias medidas que são tomadas. Um exemplo que nós vimos aqui tem a ver com a Organização Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde, em alguns momentos, né, apresentou recomendações contraditórias. Se estamos recordados, no início da pandemia, recomendava-se que só as pessoas com sintomas é que deviam usar máscaras. Mas hoje em dia a recomendação é que todos devemos usar máscaras, inclusive até devemos duplicar, não é? Que uma máscara só não chega. Então, isto demonstra a evolução do conhecimento que está a ser construído sobre essa pandemia. Então, o que eu quero discutir não é, na verdade, a validade deste conhecimento, se o conhecimento produzido é válido ou não, se o que a OMS diz num dia, depois contradiz no outro dia, isto é admissível ou não. Não é esta a minha abordagem. O que eu estou interessado em discutir é como é que, a partir do momento, né, faz quase um ano que esta pandemia este vírus foi declarado como pandemia, como é que, na verdade, foram produzidos importantes elementos de conhecimento ligados, por exemplo, com o nível de infecção, quantas pessoas poderiam ser afetadas, né? Quais são as projeções foram feitas, por exemplo, em relação ao número de óbitos. Qual seria o nível de mortalidade em Moçambique, no Brasil, na Europa, enfim, pelo mundo? Qual seria, na verdade, o alcance desta pandemia em termos de infecções, óbitos, camas ocupadas ou demanda
por serviços de urgência, doentes críticos, etc. Produziu-se uma série de informações que tinham que ver precisamente com esta realidade. E uma das projeções mais conhecidas, né, que foi muito citada no início do ano 2020, foi a projeção feita pelo Imperial College London, né, baseada na Inglaterra, e que indicava em linhas muito concretas, na verdade, qual seria o número de óbitos que cada país teria, considerando determinados cenários. Então, os países, na verdade, serviram-se, de alguma maneira, da informação que foi produzida por esta instituição para fazer planificação em relação às suas necessidades médicas e, sobretudo, que medidas seriam adequadas que deviam ser adotadas para enfrentar a pandemia. A minha questão é que a forma como esta projeção foi feita, a forma como esta modelagem foi feita, nos diz algo sobre o que devemos investigar ou como devemos investigar a África. É este o aspecto que eu gostaria de explorar. Ou seja, a projeção, a modelagem feita pelo Imperial College London tem elementos que, em termos de produção de conhecimento, em termos epistemológicos, pode ser problemático e nós devemos refletir sobre os possíveis problemas associados com esta projeção. Naturalmente que houve outras projeções feitas, por exemplo, pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, outras, inclusive, feitas por instituições nos Estados Unidos, como a Northeastern University de Boston, centros de pesquisa, sobretudo no norte global, procuraram fazer estimativas sobre qual seria o alcance desta epidemia, desta pandemia, em termos de óbitos, em termos de necessidades, cuidados domésticos, hospitalização, por aí em diante. E esta, né, do Imperial College London, vou aqui apresentar, né, apenas um exemplo, aqui apresento a publicação. Quem estiver interessado pode depois procurar ler, né, é o relatório número 12, e o título é este, né, The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression. Então, o que este grupo de 50 peritos aqui fez foi precisamente estimar qual seria o impacto desta pandemia a nível de cada país no mundo, em termos de óbitos, em termos de população infectada, população que estaria em risco de necessitar de cuidados intensivos, né, doentes críticos, e população que seria hospitalizada. Então, esta projeção, né, do Imperial London College foi feita com base em determinados pressupostos. E são esses os pressupostos que eu apresento, que importa discutirmos, e quero convosco partilhar e mostrar onde é que estão, de fato, os problemas desta projeção. Ela tem como pressuposto o conhecimento do número, né, do R0, que indica o grau de contágio da doença, portanto, indica qual é o número de pacientes, de infecções que podem ocorrer a partir de uma infecção primária, né? Há uma infecção primária, depois como é que esta infecção primária pode produzir outras infecções, digamos também, que serão primárias. Então, é o número de contágio, é o grau de contágio da doença. Temos uma pessoa infectada, depois quantas pessoas podem ser infectadas por esta nova pessoa, e estas novas pessoas infectadas também serem ponto de origem para infectarem outras pessoas. Então, isto é conhecido como o R0. Então, este é um elemento que é tomado em conta na projeção. O outro elemento é precisamente a questão do contato, porque pressupõe-se que para haver transmissão tem que haver contato. Portanto, a projeção do Imperial College London assume que há 3 cenários. Há um cenário em que não há distanciamento social, em que não é estas contaminações ocorrem sem nenhuma medida de mitigação. Um outro cenário em que há um distanciamento social rigoroso de idosos e pessoas vulneráveis, sobretudo este grupo é protegido. E um terceiro cenário em que há um distanciamento social ligeiro que abrange toda a população. Então, estes são os pressupostos, em linhas gerais, da modelagem feita pelo Imperial College London. Como eu disse, quem tiver interesse pode visitar a publicação e informar-se ainda melhor sobre
de que é que se trata. Por questões de tempo, vou passar para aquilo que são os resultados, por exemplo, para Moçambique. O que é que esta projeção, então, com base nesses pressupostos, estimou para Moçambique? Então, para Moçambique, não é? Esta projeção indicava que se o país não tomasse nenhuma medida de mitigação, como estamos aqui a ver, né, na barra alaranjada, se o país não tomasse nenhuma medida de mitigação, nós teríamos cerca de 26 milhões de pessoas infectadas. E nesse cenário, haveria 60 mil mortos, teríamos perto de 500 mil de pessoas hospitalizadas e das quais 80 mil estariam em estado crítico. Numa situação que temos um R0 também, 2.4, também uma situação, são cenários relativamente mais menos trágicos. Neste cenário, com uma imposição de distanciamento social para toda a população, então nós teríamos cerca de 17 milhões de pessoas infectadas, 42 mil óbitos, cerca de 280 mil pessoas hospitalizadas e 56 mil doentes em estado crítico. E, finalmente, né, impondo-se um distanciamento social, né, das pessoas mais vulneráveis, né, e considerando doentes crônicos, etc. Então, o número de infectados também permanece perto de 18, 17 milhões, temos cerca de 29 milhões de mortos, depois passamos para uma situação que temos cerca de 520 mil pessoas hospitalizadas e 39 mil ou 40 mil pessoas em estado crítico. Ora, estas projeções, né, na melhor das hipóteses, o que elas indicam é que Moçambique, aplicando medidas de mitigação, teria no mínimo 17 milhões de pessoas infectadas e teríamos que esperar mais ou menos cerca de 30 mil mortos e 49 mil pessoas hospitalizadas. E como disse o Frederick na sua apresentação, este não é um cenário que se verifica em África. Até o momento, Moçambique tem 62 mil casos e perto de 700 óbitos. E esta é uma tendência que se verifica em diversos países africanos. E mais importante, Moçambique hoje iniciou a campanha de vacinação, que espera aproximadamente vacinar 17 milhões de pessoas. E a pandemia em Moçambique está numa situação de controle, está numa situação de estabilidade, depois de ter conhecido um aumento significativo depois da quarta festiva do Natal e do fim do ano. Portanto, é aqui que me parece que é importante que nós, como cientistas sociais, sem sermos médicos, epidemiologistas, virologistas, temos espaço para intervir e interpelar, não é, estas publicações e questionarmos o que é que se passa. Podemos, na verdade, assumir, bom, as projeções estão erradas. Esta seria uma posição que não é necessariamente a mais provável, porque as projeções nunca estão certas, não há projeções que estejam certas. As projeções têm sempre um grau de probabilidade e são baseadas em pressupostos. Portanto, o que é certo é que estes dados aqui apresentados não são consistentes, esta projeção não é consistente com os dados que se observam hoje. E, sobretudo, quando estamos a falar aqui, o processo de vacinação já está em curso, não só em Moçambique, como em diversas partes do mundo. Então, como é que estas estimativas que indicavam cerca de 17 milhões de infectados e 40 e tal mil óbitos foram feitas? O certo é que estes pressupostos, com os mesmos pressupostos que eu apresentei anteriormente no modelo, quando aplicados ao contexto europeu, os resultados são diferentes, né? Como podemos ver aqui no slide seguinte, que vou agora mostrar. Então, o que vemos aqui precisamente, quando este mesmo modelo do Imperial College London é aplicado aos países europeus, no caso também aqui inclui os Estados Unidos, há alguma consistência. Para o caso de Portugal, por exemplo, o modelo estimou que haveria 4 milhões de infectados e cerca de 17 mil óbitos. E Portugal hoje tem 800 mil infectados e 16 mil óbitos. O Reino Unido tinha uma previsão de 31 milhões de infectados e 133 mil óbitos e hoje tem 4 milhões de infectados e cerca de 124 mil óbitos. A Itália, idem.
Nenhuma consistência, por exemplo, em relação ao número de óbitos. Em relação aos Estados Unidos, por exemplo, uma consistência, não só em termos de número de óbitos, que está em torno, foi estimado em torno de 500 mil e hoje está em 520 mil. O que é que isto quer dizer? O que é que eu quero aqui chamar a atenção no meu debate? É que o problema da projeção a respeito da África do Sul global é um problema, neste caso deste modelo, é um problema conceitual. E este é um problema reconhecido por vários estudiosos que têm interesse nas questões africanas. Milton Santos, nos seus estudos de urbanização em África, né, já dizia claramente que um dos problemas que existe é que há uma maior preocupação em mensurar o fenômeno, em medir a urbanização, do que necessariamente conceitualizar, ou ter um debate conceitual profundo e crítico sobre o que quer dizer urbanização. E é precisamente este tipo de problemas que nós encontramos neste modelo. O que nós estamos aqui a verificar é que a questão de o que é contacto social no modelo não é profundamente e criticamente discutida. O modelo assume que, a partir do nível de infecção, considerando as interações sociais de contato social, haverá um determinado tipo de tendência da pandemia. O problema é que esta matriz de contacto que o estudo usou para fazer a sua projeção, a sua modelagem, é baseada num estudo que envolveu apenas 8 países europeus, como podem ver aí no slide. Não só não é discutido o que significa contacto social, como também o número de países que foram estudados para estabelecer o que são matrizes de contato social são europeus. A Bélgica, a Alemanha, a Finlândia, o Reino Unido, a Itália, Luxemburgo, Holanda e Polônia, é que foram tomados como campos de ensaio, podemos assim dizer, para indicar o que é contato social e depois mensurar tal contato social para incluir na modelagem. Né? Na modelagem. A questão também que se coloca aqui é como é que se mede quantitativamente o contato social? Como é que nós medimos o contato social? O contato social, a interação social, está incluída nas práticas sociais, é como as pessoas interagem, como as pessoas se comunicam, etc., vivem o seu dia a dia. Então, como é que nós quantificamos este fenômeno? Não só o problema que é a base empírica muito limitada do que se entendeu por contato social, como também podemos levantar aqui questões ligadas com como é que se faz a mensuração do contato social. E terceiro aspecto que importa aqui termos em conta é que, analiticamente, este modelo do Imperial College London, como outros tantos que apareceram, eles têm uma consistência interna teórica. Ou seja, há uma relação muito boa entre as variáveis, a teoria por trás das variáveis e o resultado que se obtém. Mas o que estes modelos têm como problema é que, quando se olha para o modelo e se olha para a realidade social, neste caso africana, a qual o modelo deve estimar ou dizer alguma coisa, há uma grande discrepância. Ou seja, houve uma intenção, ou consciente ou inconsciente, de privilegiar a coerência interna do modelo, de privilegiar a consistência teórica e não a sua consistência em relação à realidade. E é isto que nós devemos nos perguntar e questionar qual é a validade desta forma de produzir conhecimento sobre a África. O que é que significa quando nós privilegiamos a consistência interna das nossas teorias, quando nós privilegiamos a coerência dos modelos, das projeções que nós fazemos, em detrimento do facto social, do fenômeno social. O que acontece, o que para mim parece acontecer, é que nós caímos numa armadilha de produzir estereotipos. Caímos no erro de basear ou presumir que os estereotipos que nós temos, porque são teoricamente válidos, porque são teoricamente consistentes, então também se aplicam à realidade. Que aquilo que também estava a ser dito pelo Frederick, que é precisamente a expectativa era que a África poderia, em princípio, apresentar um cenário
de pandemia pior do que aquele que está a ser vivido hoje. A razão pela qual esta tendência, esta possibilidade é colocada como válida, não é outra senão o estereotipo, a ideia estereotipada de que a África só tem um lugar de pandemias. Como mostrava o mapa do Frederick, né, até 2017 as pandemias estavam inflamadas no continente africano. Então, os modelos precisamente capturaram aquela informação, foram exatamente baseados naqueles pressupostos de que as pandemias são sempre catastróficas, mais catastróficas em África e menos catastróficas fora de África. O que a Covid-19 está a mostrar é que este modelo de produzir conhecimento estereotipado não condiz com a realidade. Estamos hoje a assistir precisamente isso, em que o modelo usado por pelo Imperial College London, que é muito citado, muito mediatizado, não corresponde aqui. Mais uma vez, é importante repetir que as projeções não estão erradas. Eu não estou aqui a dizer que as projeções feitas estão erradas. O que eu estou aqui a chamar a atenção é que as projeções são feitas dentro de certos limites conceituais e certos limites probabilísticos. E o problema é que esta, particularmente, de Imperial College London, tem problemas conceituais muito, muito graves que eu vou discutir em breve, antes de terminar a minha apresentação. Né? Uma coisa é certa, é que alguém pode dizer, mas Rogers, nós já sabemos que os modelos eurocêntricos nem funcionam assim, né? Que a ciência eurocêntrica funciona desta maneira, em que os conceitos, as teorias são desenvolvidas para estudar a Europa ou outros contextos ocidentais e depois são importadas para a África. Então, pode dizer que eu não esteja a dizer nada de novo. Sim, é verdade que este aspecto, por si só, não é novidade. Agora, a questão que nós devemos nos perguntar, e que me parece muito importante, é que se esta é uma realidade em que nós percebemos que os modelos, conceitos teóricos que nós usamos têm esta característica, né? Se criticamos abertamente estes modelos quando apareceram, por que é que não chamamos a atenção dos problemas conceituais que estavam por trás desse modelo e mostrar a sua limitação face àquilo que poderia ser a realidade africana? Então, aqui me parece que estamos diante de uma situação de relações de poder entre os centros hegemônicos de produção de conhecimento. Tudo aquilo que o Norte produz como conhecimento não é passível de ser criticado a partir de uma perspectiva do Sul. Então, aceitamos passivamente esta imposição do modelo que, a partida, sabemos que poderia ter, ou neste caso, tem claras limitações conceituais. Yeah. E mais importante é que este modelo está baseado naquilo, né, que o Frederick também mostrava, que eu acabei de discutir, é a ideia de que a catástrofe é algo comum no contexto africano. E isto é que, na verdade, faz ou fez com que estes modelos fossem aceitados. E qual é o resultado depois que está a acontecer hoje? É que quando as autoridades africanas de saúde, as autoridades governamentais apresentam dados sobre o que está acontecendo em relação ao Covid, há uma resistência por parte da Europa em aceitar que os dados sobre a Covid em África sejam reais. Diz claramente que, olha, o problema é que a África não está a testar o suficiente, por isso é que tem poucos casos. O problema é que os governos africanos estão a ocultar o número de mortes, porque há muitas mortes. A dificuldade ou a resistência em aceitar estes dados prende-se, na minha opinião, com o fato de que os modelos conceituais são estereotipados em relação à África, e esses estereotipos entram nos modelos de previsão, como são o caso do Imperial College London. Então, o que nós estamos a assistir hoje, na verdade, quando se questiona, se problematiza o número de infecções em África, se coloca a possibilidade de haver dados que não são divulgados, de haver uma ocultação de evidência, é resultado de usarmos conceitos e teorias estereotipadas, que tanto nós, como cientistas africanos, também caímos nessa armadilha. Às vezes ficamos com esta dúvida, será que os dados são de fato reais? Então,
é mais fácil para nós, por causa da relação hegemônica entre o sul global e o norte global, no processo de produção de conhecimento, questionar a evidência e não a teoria. Então, questionamos as evidências que estão diante de nós e aceitamos um modelo teórico que, em princípio, e a partida tem falhas que não estamos a ver, como, por exemplo, basear uma matriz de contato social em 8 países europeus e projetar isso para o resto do mundo. Imaginemos que fosse feito o contrário, que fizéssemos uma matriz de comportamento africana e projetássemos isso como modelo para estimar as taxas de alguma doença, de pandemia, para o resto do mundo. O norte global imediatamente ia rejeitar essa hipótese. Mas quando é no sentido contrário, parece que temos mais dificuldades em colocar isto como um problema. Então, continuamos nesta rotina de produzir o conhecimento a partir de relações desiguais entre o sul e o norte global. Portanto, isto levanta a questão, de fato, dos conceitos que nós usamos na nossa investigação. Quando usamos conceitos como direito, conceitos como poder, conceitos como não é, teoria, conceitos como todos esses conceitos que nós usamos no nosso trabalho, eles estão, de alguma maneira, embebidos destes estereotipos porque foram desenvolvidos para estudar sociedades que não são as africanas. E Elise Macam discute muito bem este aspecto no seu livro mais recente sobre a dinâmica das catástrofes naturais em África, dos desastres naturais em África. Usa o caso da província de Gaza como campo de estudo. Né? Muitos dos conceitos, por exemplo, conceitos como vulnerabilidade, risco, etc., eles têm uma genealogia ocidental que, quando depois aplicados a contextos não ocidentais, não europeus, acabam desenvolvendo estereotipos, reproduzindo estereotipos sobre a África, que não tem nada a ver com a realidade social. Um exemplo também que podemos dar aqui é o conceito de informal. Passamos muitas vezes a discutir esse conceito de informal a partir do que a trajetória histórica ocidental construiu como informalidade, que não é aquilo que nós vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia. Portanto, é este o desafio que eu acho que deve ser levantado quando nós olhamos para os modelos de projeção como este do Imperial College London. Né? Então, para concluir, já estou na fase final, como eu disse, não ia levar muito tempo em relação ao tempo levado pelo professor Frederick. Então, para terminar, eu acho que é muito importante nós percebermos que a natureza do conhecimento que se produz sobre a África e que está legitimizada como, né, a catástrofe que vai acontecer, aquela legitimização da catástrofe, é um problema que está ligado com o conceito que está com a falta de clareza conceitual, neste caso, que está presente no modelo, na modelagem. Esta natureza eurocêntrica dos modelos, esta natureza ocidental dos conceitos que nós usamos, deve nos chamar a atenção, deve ser um alerta, constituir um ponto de interpelação sempre que fazemos pesquisa sobre a África. Para mim, todo este processo de produção de informação sobre o número de infectados, número de mortes, número de pessoas que teriam doenças crônicas, etc., no contexto africano, resultou precisamente de estereotipos sobre o que é a África e não necessariamente sobre o que está a acontecer em África. Como disse o Frederick, há muitas possibilidades que podem ser levantadas sobre por que a África tem poucos casos. Não só em relação àquilo que era projetado, mas, sobretudo, poucos casos realmente em função dos dados que são disponíveis. Então, todo este é um campo de possibilidade, discussão sobre como podemos produzir conhecimento sobre a África. Então, este processo de produção de conhecimento sobre infecções, outros, foi caracterizado, neste caso aqui, por reprodução de estereotipos. Então, o que nós verificamos aqui é que fomos, mais uma vez, enquanto estamos neste processo todo de discussão de descolonizar o conhecimento, estamos todos nesta onda, neste debate sobre como devemos descolonizar a academia. Este momento particular da Covid-19, para mim, vem mostrar que os esforços nesse sentido devem ser muito mais intensos.
é muito importante, na verdade, desenvolvermos esforços para descolonizar a academia. Porque quando uma projeção como esta é feita, é mediatizada, é tomada como ponto de partida para planificar como responder à Covid-19, quando ela não corresponde à realidade, ela acabou escamoteando, na verdade, a realidade, mudou, na verdade, não faz justiça àquilo que está a acontecer. É uma forma de produzir conhecimento que deforma, que mutila, na verdade, a própria sociedade em que nós vivemos. Porque todos os recursos que são depois direcionados para combater esta pandemia são feitos em função deste tipo de conhecimento. Portanto, a questão que eu coloco como ponto de reflexão e, né, caminho a seguir é quais são as possibilidades reais que o Norte, que o Sul global tem para questionar estas imposições do Norte global. Eu penso que é este o elemento central, porque não podemos, na verdade, continuar a aceitar esta normalização dos estereotipos presentes nos conceitos e acharmos que isso tem depois implicações, neste caso, como vimos, concretas em termos de como usar os recursos que são escassos para resolver um problema como este, que é muito complexo. Então, a minha apresentação termina por aqui. Espero que tenha gerado alguma inquietação e possibilidade para interação nos próximos minutos. Muito obrigado. O professor Zé da Silva tem a palavra.